Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta para você sentar pensando. Quando Deus pensa em você, Ele se alegra ou se envergonha? Quando você diz Senhor, Ele se alegra por tê-lo como servo ou se envergonha de ser o seu Deus? Eu quero falar hoje
acerca de um tema. Quando Deus se envergonha de ser o nosso Deus. Quando nós falamos de Deus, e eu tenho estado tão preocupado com isso. Quinta-feira eu estava pregando acerca de Paulo, e me veio a necessidade de mais uma vez falar sobre a realidade de Deus. Sobre que aqui não é uma reunião onde há um terapeuta, aonde há alguém que sabe mexer com as emoções, como alguém que está usando o poder da sua própria mente para lhe trazer algum benefício. Você não está diante de uma pessoa que busca ou que o leva a buscar em si a razão de viver e a alegria e os motivos pelo qual acordaram outro dia. Não, queridos. Aqui há alguém que anda com Deus e que insistentemente tem lhe dito, ou melhor, tem lhe convidado a andar também com Deus. Tem insistido em lhe dizer de que Deus é tão real como esta pessoa que está do seu lado. Que Deus é tão real como o ar que você respira e não percebe. Nós simplesmente respiramos, simplesmente nos beneficiamos deste ar, mas não o vemos, não o tocamos e não o percebemos. Apenas quando Ele se ausenta de nós, e que então vem aquela aflição e o desespero, é que nos lembramos do ar, dizemos: não temos ar. Mas depois que o ar volta, tudo volta ao normal. Deus muitas vezes se ausenta das nossas vidas. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos assim, largados, sozinhos, no meio de uma multidão, com todos os motivos para ser feliz. Pessoas que estão à nossa volta enumeram os motivos para nós sermos felizes e nós estamos vazios. Porque Deus quer nos fazer perceber que Ele é real e é indispensável. Você está aqui, irmãos, não como quem vem a qualquer lugar. Tu estás aqui porque Deus tem lhe atraído. E isto é real. Que relação é essa? Será que Deus realmente pode se envergonhar de ser o Senhor de alguém? Porque poucos brasileiros, mas nos Estados Unidos algumas pessoas se transfiguram, fazem plásticas de chifres para se parecerem da forma metafórica que é o seu Senhor. Então muitos declaram Satanás como o Senhor, outros as virgens, outros as Marias, outros os deuses do candomblé, da Umbanda, e nós declaramos a Jesus como nosso Senhor. Mas e aí? E quando Deus lhe vê dizendo Senhor? E a Bíblia nos fala sobre o momento em que Deus está irado com o povo e diz: por que vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando?
Então aquele povo chamava Deus de Senhor, tinha um Deus como Senhor, mas Deus não se alegrava deles. E quando eu vejo o escritor aos Hebreus escrevendo isso, eu fiquei perplexo. Quando a palavra conta sobre esses heróis da fé e diz assim: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Sabe o que eu deduzi? Que Deus se envergonha de ser chamado o Deus de alguém. Qual é a nossa posição hoje, irmãos?